Oi, gente, beleza? Então, esse é o primeiro módulo de farmacologia, é o módulo de farmacocinética. E antes de iniciar esse módulo, eu vou dar a noção do que são duas palavras importantíssimas em farmacologia: biodisponibilidade e bioequivalência. A biodisponibilidade é a taxa com que o fármaco chega na circulação sistêmica. Então, vamos supor, você engoliu um comprimido de 100 miligramas e ele chegou na taxa de 70 miligramas na sua circulação sistêmica. Então, essa biodisponibilidade é de 70%. Existem diversos fatores que afetam a biodisponibilidade do fármaco. Eu vou dar dois exemplos bem assim simples. Por exemplo, uma pessoa que é etilista crônica, ela bebe com frequência, né? Álcool, né? Então, assim, vamos supor, o álcool, ele é indutor, depois eu vou explicar com maiores detalhes, de proteínas da família da P450. Para que serve a P450? Para uma das funções é degradar o fármaco que você acabou de tomar. Então, se você se você bebe com frequência, se o seu paciente bebe com frequência, ele é um etilista crônico, ele vai produzir muita P450. Aí pensa comigo, se ele produz muita P450, ele vai degradar muito aquele fármaco. Então ele vai estar menos biodisponível. Então você vai ter menos fármaco biodisponível. Eu vou dar um outro exemplo, um exemplo oposto. Uma pessoa que é patopata, ela tem problemas no fígado, não produz as enzimas da família da P450. Essa família serve para excretar, uma das funções, né? É para excretar aquele fármaco. Se ela não consegue excretar aquele fármaco vai se tornando cada vez mais concentrado na sua circulação sanguínea. Então, a biodisponibilidade dele vai ser altíssima. Então, a biodisponibilidade, ela varia muito com o local de aplicação, né? De forma oral tem muita perda, né? Já que na circulação sistêmica diretamente endovenosa, ela tem uma perda menor. Então, isso aí depende muito da maneira como você aplica, do estado de saúde do paciente e diversos outros fatores, né? Agora, outro conceito importantíssimo é a bioequivalência. Eu vou dar aqui dois exemplos. Nós temos aqui um fármaco que é muito usado como antidepressivo, que é o cloridrato de duloxetina. O cloridrato de duloxetina tem duas empresas famosas que produzem ele. Então, assim, 60 miligramas, todos dois comprimidos aqui, você pode ver que tem 60 miligramas, 30 cápsulas, cápsula. Matéria-prima é a mesma, só muda o laboratório, a forma de administração é a mesma. Então, assim, eles são bioequivalentes. Só aqui que vem 14 cápsulas, aqui 30, né? Mas, assim, eles são bioequivalentes. Mesma miligrama, mesma matéria-prima, só muda o laboratório, né? Então, são bioequivalentes. Isso aqui é bioequivalência. Vamos entrar agora na farmacocinética. O que é farmacocinética? Farmacocinética é o que o corpo faz com o fármaco. Então, por exemplo, o fármaco entra, ele vai ser absorvido, ele vai chegar no sistema circulatório, ele vai ser distribuído para os tecidos, vai chegar no sítio de ação, onde ele vai agir, intra ou extracelular, e depois ele vai ser biotransformado e vai ser eliminado. Ou não. A biotransformação, veja bem, não é sinônimo de eliminação. Então, a biotransformação pode transformar o fármaco em outro metabólito ativo. Depois que o fármaco passa pela biotransformação, ele é chamado de metabólito. Nem sempre esse metabólito fica inativo. O que seria ficar inativo? Ficar hidrossolúvel. Nós temos membranas celulares. Para o fármaco entrar, fazer efeito numa célula, ele tem que ser lipossolúvel, porque a nossa membrana é lipoproteica. Então, na hora que ele é biotransformado, para ser excretado, ele se torna hidrossolúvel. Só dando assim uma palhinha no que eu vou dizer, nos rins, o fármaco vai passar lá pelo túbulo renal. Se ele não for hidrossolúvel, o que vai acontecer com ele? Ele vai passar pela membrana dos rins novamente e vai entrar novamente na circulação sistêmica. Se ele é hidrossolúvel, ele não consegue mais ultrapassar a membrana renal e ele vai ser excretado, entende? A mesma coisa acontece com o intestino.
parte desse fármaco não vai ser lipossolúvel, vai continuar hidrossolúvel. Parte dele vai ficar lipossolúvel, de acordo com o pH, eu vou explicar isso depois, e parte dele vai ficar hidrossolúvel. Então, ele não vai ultrapassar a membrana intestinal e ele vai ser excretado através das fezes. Então, para ele ser excretado, eliminado, ele tem que estar hidrossolúvel. Mas a biotransformação não é sinônimo de transformar esse fármaco em hidrossolúvel. Às vezes esse fármaco volta a ser um outro tipo de metabólito ativo, volta para a circulação sistêmica, vai circular de novo pelos tecidos, pelos outros sítios de ação e de novo vai ser biotransformado, até uma hora ele ser excretado. E tem fármacos que ficam depositados. Eu vou entrar nesse detalhe depois. Agora, veja bem, eu coloquei aqui pré-fármaco metabólito ativo. Então, existem fármacos que são pré-fármacos. Eles ainda, quando são aplicados e caem na circulação sistêmica, eles ainda não são fármacos ativos. Eles vão precisar passar pelo processo de biotransformação para se transformar no metabólito ativo, cair de novo na circulação sistêmica, chegar aos tecidos, entrar em contato com os sítios de ação e depois ser biotransformado e eliminado. E mesmo assim, como eu disse anteriormente, ele pode ser novamente biotransformado em outro metabólito ativo, vir para a circulação sistêmica, chegar aos tecidos de distribuição, entrar nos sítios de ação, aí depois ser biotransformado para ser eliminado. Então, isso aí varia muito de fármaco para fármaco, de substância para substância. Vamos entrar agora na absorção. A absorção é apenas uma coisa. É o local em que você administra o fármaco, a entrada dele até o plasma. Só isso, gente. A absorção é isso. Não importa se ele é direta ou indireta, porque de repente você pode aplicar um fármaco diretamente na circulação sistêmica. Então não importa. A absorção é o local onde você aplicou esse fármaco até o plasma. Existem vários tipos de absorção. Eu vou entrar aqui nas vias de administração, nas principais delas, de administração do fármaco. A gente vai ter, uma das principais, é a via enteral de administração do fármaco, né? A via enteral pode ser oral, sublingual ou bucal. A oral, ela vai passar pelo trato gastrointestinal. Ela é a mais simples, é a mais segura, é a menos perigosa em termos de toxicidade, porque ainda dá tempo de você fazer uma lavagem gástrica, de você dar carvão ativado para esse paciente e, de repente, tirar esse fármaco ou parte dele do organismo dessa pessoa. Porém, a via oral é uma das mais complicadas em termos de perda desse fármaco. Por quê? Porque esse fármaco vai passar pelo estômago, então ele vai ter uma perda ali. Esse fármaco vai passar pela mucosa, pelas mucosas intestinais e estomacais. Pensa bem, quando você toma um comprimido, parte desse fármaco, parte da substância ativa, quando ela passa pela mucosa, é como se você estivesse peneirando ela. Uma parte dela fica para fora, outra parte entra. Então, ele diminui em termos de biodisponibilidade. Apesar de ser uma via segura, ele diminui muito em termos de biodisponibilidade. E depois, para ele ser absorvido no local adequado, de acordo com o pH, o pKa daquele fármaco, ele vai ter que ter todo um preparado da indústria farmacêutica para bolar isso. Então, existe todo um critério de preparação. Então, é uma via complicada. A via sublingual, é uma das mais interessantes, porque esse fármaco vai se difundir facilmente pela rede capilar, né? Ele entra diretamente na circulação sistêmica. E então ele não passa, né, pelo trato gastrointestinal. Ele vai evitar a biotransformação de primeira passagem. O que é isso, a primeira passagem? Todo fármaco que você toma oralmente, ele vai ser absorvido pelo trato gastrointestinal, vai cair ali na circulação esplâncnica e vai cair no sistema portal e vai cair no fígado. No fígado, ele vai ter uma biotransformação de primeira passagem. Então, parte dele vai ser perdida, ou não, né? Vai virar outro metabólito ativo, e parte dele vai cair na circulação sistêmica
como uma droga intacta. Então, a biodisponibilidade dele diminui muito. Essa é o metabolismo de primeira passagem. Essa primeira passagem vai do trato gastrointestinal até a primeira parte do reto. Até ali, ele vai sofrer um metabolismo de primeira passagem. Bom, além da enteral, nós temos a parenteral. A parenteral tem 3 vias. Eu botei aqui de ordem decrescente de velocidade. Então, nós temos a intravenosa, que cai diretamente no sistema circulatório de maneira mais rápida, a intramuscular, que ainda vai passar por diversas camadas até chegar ao sistema circulatório, e a subcutânea. Os fármacos que você aplica nessa via, ou vai ser porque você quer que ele atinja a circulação sistêmica mais rapidamente, ou porque você não quer que ele passe pelo trato gastrointestinal, ou porque ele não pode passar pelo trato gastrointestinal, ou porque o paciente só pode ter aquela maneira de aplicação. Vamos supor um paciente que esteja acamado, que não possa, esteja com enjoo, né, esteja com náuseas, que não possa receber um medicamento de maneira oral. Então, por exemplo, a via subcutânea, a gente aplica insulina, né? Para diabetes mellitus tipo 1 e às vezes tipo 2 também toma. Mas a insulina, a matéria-prima dela é proteica, ela é um hormônio e você não pode tomar uma proteína porque ela vai ser metabolizada ela vai ser desfeita pelas enzimas do trato gastrointestinal. Então a insulina ela é aplicada de maneira subcutânea para cair diretamente no sistema circulatório sistêmico. Existem também outras vias de acesso, que é a inalação oral. Ela também vai ser um fármaco que vai cair diretamente na circulação sistêmica e vai cair diretamente no epitélio pulmonar, então os efeitos são quase todos como uma injeção, né? Os fármacos são gases, geralmente, né? Tem inalação nasal. A inalação nasal, ela é mais para, vamos supor, para, às vezes, coisas locais, né? Então, vamos supor que você tenha uma rinite alérgica, você precisa de um fármaco que seja vasoconstritor. Então, você vai fazer uma inalação oral e vai melhorar lá vai descongestionar ali as suas vias nasais, né? Você também tem, aqui eu coloquei errado, mas é intratecal e intraventricular. Vamos supor que no cérebro tem a barreira hematoencefálica. Então, você quer aplicar um fármaco, mas só que a barreira hematoencefálica vai retardar ou vai impedir a entrada daquele fármaco ali no sistema nervoso. Então, você vai aplicar diretamente no sistema nervoso o fármaco pela via intratecal. A mesma coisa acontece na via intraventricular. Nós temos também aqui no modo tópico de aplicação. Bom, no modo tópico, todo mundo já usou uma pomada, um anestésico local. Então, por exemplo, cotrimazol. O cotrimazol é uma pomada aplicada diretamente na pele para tratamento de infecções por fungo. Então, você aplica ali. Agora, uma coisa importante, não quer dizer que esse fármaco não vai ser absorvido e não vai cair na circulação sistêmica. Todo fármaco aplicado de maneira tópica, ele vai acabar sendo absorvido e caindo na circulação sistêmica. Lógico, quando você aplica de maneira tópica, você aplica um pouquinho só, então vai cair muito pouco. Ele vai estar muito pouco biodisponível na circulação sistêmica, né? Nós temos aqui também a maneira transdérmica de aplicação no fármaco, né? Uma aplicação no fármaco, por exemplo, adesivo de gente que usa adesivo de nicotina para parar de fumar, mulheres que no passado faziam reposição hormonal, ou às vezes alguns tipos de reposição hormonal, de maneira transdérmica. E aqui, muito cuidado com a via retal. A via retal, a gente tem 2 partes do reto. A distal e a proximal. A parte distal do reto, ele vai cair na circulação sistêmica diretamente. Então, ele vai ali pela cava inferior e depois vai cair na circulação sistêmica. A proximal, parte proximal do reto, ele vai para o trato gastrointestinal, vai ter o metabolismo e a biotransformação de primeira passagem. Então, o reto tem que tomar muito cuidado, que ele é a parte. Bom, gente, vamos começar agora pela absorção do trato gastrointestinal, porque ela é muito, muito, muito importante. A gente tem aqui diversos tipos de absorção que acontecem na mucosa do trato gastrointestinal, né? No epitélio do trato gastrointestinal.
A gente tem a difusão passiva, a difusão facilitada, que não tem gasto de energia. A difusão passiva tem duas formas. Se o fármaco é muito hidrossolúvel, ele pode passar através de um canal, um poro aquoso, né? E tem a difusão passiva de um fármaco lipossolúvel, que ele vai se diluir dissolvido através da membrana. Diluir não. Vai sofrer difusão passiva através da membrana. Isso aí é sem gasto de energia, gente. Sem ATP. Tem a difusão facilitada também, que é através de um transportador de fármaco, também sem gasto de ATP. E tem duas que é com gasto de ATP, que é o transporte ativo, ele vai passar com gasto de ATP através de um transportador e vai passar também por endocitose, que aí também vai ser com gasto de energia. Isso tudo é trato gastrointestinal. Ele vai ser absorvido ali e depois vai cair na circulação sistêmica, vai passar pelo metabolismo de primeira passagem e vai chegar depois, ser distribuído pelo corpo todo, né? Existem fatores que influenciam na absorção do fármaco no trato gastrointestinal. São esses, ó. Efeito do pH na absorção do fármaco. Eu vou explicar isso depois com mais detalhes. Fluxo de sangue no local da absorção. Então, a gente tem órgãos que têm mais fluxo de sangue e órgãos que têm menos fluxo de sangue. Área de superfície ou área disponível para absorção. Por exemplo, a área de superfície de alguns órgãos são muito mais extensas do que outros. Então, ali ele vai ser muito mais absorvido. E tempo de contato com a superfície. Por exemplo, um fármaco passa por uma cavidade que ele fica muito mais tempo, é lógico que ele vai ter muito mais chance de ser absorvido. Vamos entrar agora na questão do pKa e do pH. Existe aí uma questão muito importante. Por exemplo, você pega um fármaco que tem um pKa, o que seria um pKa, antes de tudo? pKa é quando o fármaco está 50% lipofílico, ou seja, ele passa pela membrana plasmática, e 50% hidrofílico, ou seja, ele não vai passar com facilidade pela membrana plasmática. E o que seria isso? Vamos pegar um fármaco, eu acho que é o Valium que está aqui, que tem pKa de 3,8. Tá vendo essa taxa aqui? Isso aqui é o pKa do fármaco. Se você quer descobrir o pKa de algum fármaco, é se você colocar no Google pKa da duolexetina, por exemplo. Aí vai dar lá, o pKa dela, eu acho que, se eu não me engano, é 7 alguma coisa. Mas o pKa aqui do Valium, eu acho que é o Valium, tem pKa de 3,8. Aí, pensa comigo, se isso aí fosse um pH, ele seria ácido ou básico? Ácido, não é? Então, se esse pKa dele, 3,8, ele está 50% lipofílico e 50% hidrofílico, 50% dessa substância vai conseguir ser absorvida em que local? Um local onde o pH coincida com o pKa desse fármaco, que seja de 3,8. Ou então abaixo do pKa, do pH desse fármaco. Por exemplo, o estômago, se você diminuir o pH, colocar um Valium, por exemplo, de pH de 2 no estômago, ele vai ser absorvido com com maior quantidade. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo. O pKa é 3,8. A cada um ponto aqui que você baixa o pH local, você aumenta 10, na taxa de 10. Então, aqui ele está dissolvido na taxa de 1 para 1. 50% lipofílico, dissolvido não, 50% lipofílico e 50% hidrofílico. Se você baixa 1, ele vai estar 10 para 1. Então, a cada 10 moléculas lipofílicas, uma não lipofílica. E se você baixa mais um pouquinho, ele vai estar em 100 para 1. 100 moléculas lipofílicas e uma hidrossolúvel. Então, a cada vez que você vai baixando mais o pH, esse fármaco vai ficando mais lipofílico, porque o pKa dele é 3,8. O contrário acontece com um pKa que seja acima de 7,45, acima de 7, um pKa básico. Vamos supor, se você tem um pKa básico, vamos pegar aí um antidepressivo que tem o pKa de 7,45. Cada vez que o pH do meio se torna
mais básico, 8,45, ele também vai estar dissolvido na taxa, dissolvido não, gente, estou falando errado, lipofílico na taxa de 10:1. Então, 10 moléculas lipofílicas, uma não lipofílica. Então, aí você aumenta mais 2, esse pH 9,45. Então, vai estar 100 moléculas, vão estar lipofílicas e uma não vai estar lipofílica, ou seja, apolar, né? Menos polar, né? Então, esse fármaco vai conseguir penetrar por estar lipofílico na membrana do local. Então, isso daí é muito importante. Se você for administrar, por exemplo, vamos supor, ácido acetil salicílico no paciente, né? E ele tomar suco de melão, ele vai transformar, essas moléculas vão ficar menos lipofílicas, né? Porque o suco de melão acho que é alcalino, vai estar menos lipofílicas, vai diminuir a acidez do local e ele vai ter menos biodisponível esse fármaco na circulação dele depois sistêmica. Então, assim, é importante você saber o pKa e o pH do local, isso no trato gastrointestinal, beleza?